Oi. Senhor presidente, nobres pares, vou tentar aqui nesse tempo. Vossa Excelência pode acrescer o tempo de líder, ficar os 10 minutos? É importante, senhores. Acrescido o tempo de líder para Vossa Excelência. Volta o cronômetro, por favor, a zero. Tá, agradeço a Vossa Excelência. É importante que a gente tenha em mente o que está acontecendo agora no plenário do Congresso Nacional, Câmara chamada de Congresso Nacional. Esse é o projeto mais importante do país. No próximo ano, todas as decisões que são tomadas em relação à educação, em relação à cultura, em relação à infraestrutura, os caminhos que vamos trilhar estão contidos na peça orçamentária que será gestada em função da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da forma como veio da Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento, ela precisa ser debatida até a exaustão. Nós estamos enfrentando uma crise, uma catástrofe do ponto de vista fiscal. Eu chamo a atenção dos senhores que nós aumentamos em mais de R$1 trilhão a nossa dívida pública no espaço de menos de 2 anos. Que essa administração temerária fez com que o dólar saltasse para mais de R$6. E isso significa, e aí eu me dirijo não apenas aos nossos pares, eu me dirijo à população brasileira que nos ouve, que nos assiste nesse momento, um reflexo evidente contra o bolso dos mais pobres, que o Partido dos Trabalhadores fala e tem uma narrativa que defende, quando na verdade abusa e usa dessa população em função dos fins a que se propõe. Porque o trigo, por exemplo, é amplamente importado pelo país. E o preço do pão, o preço da bolacha, o preço do macarrão, nobre deputado Cajado, vai certamente crescer de forma geométrica. Aqueles mais bem aquinhoados vão ter a oportunidade de se protegerem, fazendo investimentos, fazendo hedge, comprando dólares. População mais pobre, não. Aqueles que vão ao supermercado vão sofrer com isso. E o que nós pedimos aqui, nobres deputados, nobres senadores, foi que nós tivéssemos a oportunidade de discutir temas que, na verdade, aprofundam esse problema, tornam mais grave esse problema. Nós temos hoje um governo que propôs um pacote fiscal que é uma piada para a população brasileira, pois ao mesmo tempo em que diz que vai economizar 30 bilhões em 2025 e 40 em 26, que não é verdade, serão menos de 45 bilhões, este governo não mandou na peça orçamentária os recursos necessários para fazer frente aos fundos de transição da reforma tributária, e eu falo de mais de 8 bilhões de reais. Este governo já anunciou medida provisória de mais de 20 bilhões de reais que vão impactar os servidores públicos no próximo ano. Este governo, com a sua irresponsabilidade fiscal, fez com que este Banco Central, não de Roberto Campos, mas da maioria daqueles que foram indicados pelo presidente Lula, aumentasse a taxa Selic em 1% e apontasse mais 2 pontos percentuais, e cada ponto percentual significa mais de 50 bilhões de reais. Estamos falando de 150 bilhões de reais, estamos literalmente enxugando gelo e brincando com a sociedade brasileira. Fizemos adendos a esse projeto, para que a população soubesse que este governo diz uma coisa e faz outra completamente diferente. Este governo mente e engana a sociedade brasileira. Nós fizemos um projeto e uma emenda lá na CMO, em que pedíamos que o centro da meta fosse respeitado, e o nobre senador Confúcio, inclusive, aceitou este posicionamento, para permitir que a nossa questão fiscal ficasse exatamente no centro estabelecido e não nas bandas laterais, como tem sido feito nesse governo, de forma miudada, para driblar a sociedade brasileira. Se coloca, pela série de sessões feitas no arcabouço fiscal, literalmente o elefante debaixo do tapete, e a população brasileira está tropeçando nesse elefante e aumentando a dívida pública, que vai ser paga pelas gerações futuras, a exemplo do que aconteceu com as administrações irresponsáveis que foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos anos. Ou você não se lembra de 2015, 2016, quando os mesmos métodos, os mesmos personagens, a mesma estratégia utilizada naquela oportunidade nos legou a supressão de quase 7 pontos percentuais do Produto Interno Bruto, nos legou a supressão de mais de 3 milhões de empregos formais, nos legou
o fechamento de centenas de milhares de empresas por esse país. Nós não estamos esquecidos do endividamento da Petrobras, que se transformou naquela época na empresa mais endividada do mundo, assaltada, espoliada, dilapidada pelos companheiros, e agora nós vamos repetir o mesmo método. Nós propusemos que as bandas que enfraquecem o conceito de meta fossem colocadas de banda, fossem colocadas de lado, e o governo utilizasse o centro da meta. O governo pressionou o eminente relator, o relator voltou atrás. Nós estamos falando em 4 anos de 1% do PIB, nós estamos falando, para ficar mais claro para a população, de 110 bilhões de reais de dívida jogados no colo da sociedade brasileira. Nós propusemos que não fizesse mais um drible dentro do arcabouço fiscal. Este governo, que é bom de drible, parece Garrincha, parece Pelé, parece Neymar, vive driblando o arcabouço fiscal que eles mesmos implementaram. Uma ação que nós sabíamos e dissemos por ocasião daquela votação: nós não podemos votar em um governo que diz uma coisa e faz outra diferente, e esse arcabouço fiscal não vai sobreviver nem a 6 meses. Eu estava errado, não demorou 3 meses, o governo aviltou o que ele mesmo apresentou ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira para segurar o endividamento público. Por isso, aqui existe uma outra pegadinha nessa lei de diretrizes orçamentárias, que permite que as estatais retirem do orçamento as questões fiscais que impedem que elas, como entidades que são geridas pelo orçamento público, precisam prestar contas à sociedade. Nós estamos falando aqui especificamente da Telebrás, que certamente vai se utilizar de 400 a 500 milhões de reais fora da regra fiscal, e isso está como jabuti nessa lei de diretrizes orçamentárias. E aí, senhores, o governo que não faz o seu dever de casa, um governo que não está preocupado com o país, um governo que não tem um projeto de nação, tem sim um projeto de se perpetuar no poder, e para isso vale tudo, inclusive destruir a economia nacional, dilapidar as finanças públicas, aparelhar a máquina pública e colocar de joelhos a população brasileira. Por isso, este governo tem como projeto também subjugar o parlamento brasileiro, tornar o parlamento brasileiro manietado, voltar àquela política do toma lá da cá, permitir que apenas os apaniguados, aqueles que voltam com as pautas do governo, sejam lá quais forem, possam ser distinguidos com as emendas parlamentares que se transformaram em monstros perante a sociedade. Nós não falamos aqui, por exemplo, da questão dos supersalários, e este governo novamente engana a população brasileira, porque coloca numa PEC a possibilidade de se limitar ao supersalário, mas remetem a uma lei complementar, cortina de fumaça, mentira, para fazer com que a população brasileira se sinta representada, quando na verdade está sendo enganada. Existe o projeto lá no Senado da República, há 2 anos nas reuniões de liderança, tenho clamado, tenho questionado, tenho pedido ao eminente senador Rodrigo Pacheco e aos nossos pares que coloquemos em votação a limitação dos supersalários. E hoje nós estamos quedados, eminente senador Cajado, com essa farra feita pelo judiciário brasileiro, que volta com quinquênios e anuênios, que volta com terços salariais de férias, e vemos o presidente Barroso, que desconhece a realidade da sociedade brasileira, que está desconectado da nação, dizer que os senhores juízes estão ganhando mal, ganham mais do que 99% da população brasileira, mas na visão desses que são os civilizadores ou recivilizadores da nação, estão ganhando mal, precisam ganhar mais, e os comparam com os honorários daqueles advogados apaniguados que representam talvez 1% da população brasileira, dos senhores advogados. Quem quer ganhar dinheiro, dispa-se da toga e vá para a advocacia. Quem quer fazer política, dispa-se da toga e venha para o plenário dessa casa. O que nós não podemos mais é aceitar esse tipo de situação que nos avilta, que quer nos emudecer e quer nos colocar numa posição de subalternidade. Este governo também coloca na lei de diretrizes orçamentárias a possibilidade de bloquear até 15% as emendas parlamentares. Eu sou favorável em que se faça o contingenciamento sempre que seja necessário, mas há uma diferença, senhores parlamentares, de bloqueio e contingenciamento. Quando há o bloqueio, há a esterilização do recurso. Um governo que não faz o seu dever de casa, que não faz a reforma administrativa, que não vota ao fim dos supersalários, que não revê esse PAC criminoso que nos legou, nas suas 2 primeiras administrações, um cemitério de obras inacabadas, malversação de recurso público, mau planejamento,
uma situação que nos deprime e que mostra a realidade da sociedade brasileira, uma sociedade que, infelizmente, é presa de maus políticos e de repetições de práticas danosas e deletérias que prejudicaram muito o nosso país e que voltam com força total no bojo desse Lula 3, o desastre.